Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 106 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Os nossos entrevistados são um casal de professores de língua portuguesa que neste ano de 2022 celebram bodas de ouro, isto é, 50 anos de casados. Ela, natural da cidade de Alcamena, em Portugal, migrou para o Brasil com a família em 1954, aos 4 anos de idade. Portuguesa legítima, como diz, ela lecionou durante 43 anos para escolas da rede pública e particular em São Paulo, até se aposentar das salas de aula em 2012. Quem teve aulas com ela, como eu, jamais se esquecerá da professora dedicada, rigorosa e bem-humorada, que por mais de 4 décadas compartilhou seu conhecimento com milhares de alunos. Ele, nascido em Sorocaba, é escritor, mestre em comunicação e letras, professor de língua portuguesa, literatura e redação há 55 anos. Ainda na ativa, produzindo e lecionando, ele é um estudioso apaixonado pelo idioma, autor de livros, contos, crônicas, trovas e até mesmo uma gramática. Ele também já publicou diversos artigos sobre literatura e gramática para as revistas Língua Portuguesa, da editora Segmento, Conhecimento Prático Língua Portuguesa e Conhecimento Prático Literatura, ambas da editora Escala. Sempre muito atenciosos, didáticos e divertidos, durante a nossa conversa, eles relembraram como foram os seus períodos de infância e adolescência. Contaram como se conheceram no início da década de 1970. Falaram sobre as suas trajetórias como professores e, como não poderia deixar de ser, reforçaram a importância da leitura para uma boa escrita e indicaram livros para os ouvintes lerem. E é com muita alegria, já com o dicionário, gramática, lápis e caderno em mãos, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Isabel Maria Oliveira Ricino e Eleomar Rossetti Ricino, a Isabel e o Léo, a professora Isabel e o professor Léo Ricino, os avós do Felipe, do Léo, da Laís e da Júlia, os pais da Lorane e do Leandro, meus professores de português na escola, por quem eu tenho muito carinho, respeito e admiração, e que eu tenho certeza tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista.
Alô, Isabel e Léo Ricino. Tudo bem com vocês? Olá, Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto Saudade, tempo? saudade, saudade. Léo e Isabel, dizer que sejam muito bem-vindos ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu recebo vocês para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiarem este podcast. E Léo e Isabel, e a todos os ouvintes, eu quero aproveitar também, antes de começar essa entrevista, gostaria de registrar e compartilhar com todos os ouvintes que esta é uma entrevista muito especial para mim, por vários motivos. Primeiro, porque eu conheço a Isabel e o Léo há mais de 30 anos. A Isabel foi a minha professora de português da 5ª série até o 2º colegial, no Colégio Portal. O Léo também foi meu professor durante muitos anos, foi meu professor de redação, de literatura, além de ter sido diretor, né, do Colégio Portal. Eu também tive a oportunidade, né, Léo e Isabel, de conviver mais próximo com vocês durante alguns anos. Eu estive várias vezes na casa de vocês, experimentei os almoços da Isabel, que é... já experimentei. Já experimentei. Além disso, também sou amigo do Leandro e da Lorane Alô, que inclusive já participou aqui do podcast Outra Visão. Então, nós assistimos. Isabel e Léo, mais uma vez eu gostaria de dar boas-vindas a vocês e registrar a felicidade que eu tenho de tê-los aqui para essa conversa. E para começar, eu gostaria de saber de qual cidade vocês estão falando neste dia 22 de agosto de 2022. Dia do Folclore Nacional, hein? São Paulo. São Paulo, capital. Que região da cidade vocês estão? Campo Belo. Do Campo Belo, perto aí do aeroporto de Congonhas. Vocês durante muitos anos moraram também aí pertinho aí, né, no Campo Belo, aí na região do aeroporto. Era perto. De onde a gente morava até aqui são 3 quilômetros. Olha só. Não é longe. Moramos no Jardim Aeroporto, primeiro. na casa, depois mudamos para a Vila Mascote, onde ficamos 10 anos, e agora estamos aqui há 2. Desde 2020. Muito abril. Vocês fizeram a mudança no meio da pandemia, não? Um pouquinho No meio antes? da pandemia. No meio da pandemia. Em abril de 2020. O síndico aceitou, a gente veio. Olha só, mas vocês já estavam todos organizados para fazer a mudança e aconteceu essa... É isso mesmo, foi isso mesmo. Viemos já no meio da pandemia, mas tudo acertadinho, com máscaras, e quem trouxe a mudança também veio tudo... Tudo zorro, tudo mascarado. Tudo certinho. Ai, deu tudo certo. Ai, que bom, que bom. Bom, essa é o primeiro episódio, Isabel e Léo, que eu faço com 2 pessoas. Então, para mim, também, eu estou aqui me mas, adaptando. Paulo, aqui. nós somos uma só. Eu acho que vai funcionar super legal. É que fazer uma pergunta para os 2 que eu estou me organizando aqui nas ideias da forma como é que eu coloco. Mas para abrir, Isabel e Léo, eu gostaria de perguntar, assim, antes de entrar no universo das escolas, no universo acadêmico, da carreira de vocês como professores de português há tantos anos, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho das origens, assim, onde vocês nasceram, contar um pouquinho da infância, saber aonde estudaram, quais as influências, enfim. O que vocês poderiam compartilhar comigo e com vários ouvintes que são fãs de vocês, um pouco sobre a infância e a adolescência de vocês? Damas primeiro. Damas. Então, Paulo, eu sou português, eu nasci em Portugal. Meu pai veio para o Brasil em 1954, veio em janeiro sozinho, porque a vida lá estava extremamente difícil. E eu, minha mãe e minha irmã viemos em novembro de 1954. Eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 10 meses, e somos os únicos, nós não temos família aqui no Brasil. Viemos, assim, antigamente vinha-se por carta de chamada, havia um tio que fez uma carta de chamada e o meu pai veio. Então, viemos nós 4, não temos família, minha família está toda em Portugal, claro que tio já não existe mais, minha mãe está também aqui, mas já está muito velha e está numa casa de idosos,
mas só nós não temos primos, nada aqui. Então, quando dá, cada 2 anos, o ano, a gente vai para Portugal. Aliás, acabamos de chegar de lá dia 18. E qual a cidade de Portugal em qual cidade você nasceu em Portugal? E qual que é o sobrenome da família portuguesa? É Ricino? Depois eu quero saber mais sobre o sobrenome Ricino também. Então, Você vai saber. A minha cidade se chama Alcanena. Você vê mesmo pelo Al, que é de origem árabe, né? Alcanena, que fica mais para a pessoa se localizar, fica bem pertinho de Fátima, a 23 quilômetros de Fátima. E o meu sobrenome, como não poderia deixar de ser, é Oliveira, né? Olha. Eu era, antes de nós casarmos, que eu herdei o Ricino, eu chamava Isabel Maria Pereira Oliveira. Mais português que isso, impossível. Pereira da minha mãe, Oliveira do meu pai. E aí viemos, meu pai veio para cá, fez a vida dele aqui. Ele já morreu, ele morreu em 68 de acidente de carro, morreu novo, com 42 anos. Mas então, fomos sobrevivendo. Né? E pra gente essa é a história até aqui, né? Sim. Depois, a infância aqui foi difícil, no início, muito difícil, claro, para pessoas que vêm de fora. Mas o meu pai, como todo português, acabou comprando um bar. Foi motorista de padaria. Foi um motorista foi cobrador de ônibus, fiscal de ônibus. Depois comprou um restaurante na Brigadeiro. Estava bem, estávamos indo bem. Eu tinha 18 anos. Infelizmente, nós fomos fazer um passeio em Londrina, ele morreu lá, de acidente. Então, fiquei eu. Com 42 anos. Ele, 42, eu tinha 18, minha irmã, 14, minha mãe, totalmente inexperiente. Quer dizer, passamos por muitas coisas até nos organizarmos. Mas, Isabel, e qual era o nome do seu pai? Era João Cardoso de Oliveira. E a sua mãe, que ainda está viva, minha mãe qual que é o nome dela? Demência senil, ela chama-se Adelina dos Santos Pereira. Tudo português. E a idade dela hoje? 91. Que maravilha. Ela está com 91. E a sua irmã, ela ainda vive no Brasil? Sim. Ela tá agora, hoje, por acaso, ela está na Itália, mas ela vive aqui perto, ela mora em Santana. E uma curiosidade que eu tenho, quando a sua família veio de Portugal para o Brasil, em qual cidade vocês se estabeleceram primeiro? Em qual região? Se foi em São Paulo, em qual região? Não. Assim? Quando viemos para cá, meu pai veio antes, como eu te falei, eles foi para Monte Alto. Quando nós vivemos lá um tempo, meu pai trabalhava numa indústria de óleo que chamava Sestari na época. E fomos para lá. Mas não sei quanto tempo ficamos, talvez até eu ter uns 6 anos. Depois ele veio para São Paulo. Ficamos primeiramente na região da Parada Inglesa, Tucuruvi, Zona Norte. Ficamos na Zona Norte, Paulo. Nós moramos na Zona Norte até nos casarmos em 72. Depois que viemos para a Zona Sul. Mas até 72 moramos na Vila Gustavo, que era lá na Zona Norte. Na realidade, ficamos lá até 77. Viemos para cá em 78. É verdade, 77, é verdade. Mas viemos para lá. Mas o meu pai, sempre batalhando, né? Mas fomos para lá, era pequena, não sei muito, mas havia uns primos distantes, que também moravam lá. Eu me lembro, é verdade, agora me veio à cabeça isso. Eles também moram, mas primos assim, filhos de outros primos que vieram posteriormente. O meu pai foi o primeiro a chegar. Aí vieram os outros tios depois dele. Mas moramos assim na Parada Inglesa, por exemplo, moramos algum tempo juntos. Mas era uma família assim desgarrada. A hora que eu ia embora nunca mais se via. Não tinha os contatos. Moramos ali, mas olha, eu vou mudar, mas nunca mais havia contato. Hoje eu realmente não sei onde tem ninguém. É assim. Isso é verdade. Era assim naquela época. A gente conhece bem o pessoal de Portugal. Aí a gente conhece bem. Aí indo para lá, meus primos. Eu tenho ainda 2 tias em Portugal vivas, irmãs do meu pai.
Família da minha mãe, irmãos da minha mãe já todos morreram, só basta a minha mãe, que está aqui, e o irmão dela que está nos Estados Unidos, mas tenho lá, acho que uns 100 e poucos primos, filhos dos primos, filhos dos filhos dos primos. Olha só, e então... lá em Portugal, a minha aldeia, na realidade é uma aldeia pequena, mas eu fico muito feliz de ir lá. Sabe quando você vê a raiz? Eu vejo a casa onde eu nasci, que na realidade só tem uma parede agora. Era um moinho, mas me dá emoção quando eu vejo. Então, eu tenho uns primos da minha idade, 70, 70 e poucos anos, a gente se dá muito bem, e eu adoro, quer dizer, eu quero ficar lá, fico conversando, a gente começa, uns lembram de uma... Eu não lembro muita coisa, mas eles me contam, porque eles estão lá. Então, a tua origem é muito importante, né, Paulo? É legal saber tudo aquilo. Sim. Então, é o que nós temos assim, mas da nossa família é isso. E uma curiosidade, quando você era adolescente, vocês trocavam correspondências com a família em Portugal? Isso era um hábito comum? Era correspondência. Correspondência por carta mesmo, escrevia carta, porque meu pai ficou até 68 vivo, e ele se comunicava com meu avô, pai da minha mãe, primas mesmo, o Paulo, assim, eu nunca me comuniquei. Quando começou o nosso contato? Quando eu estive lá a primeira vez, depois que eu vim, eu voltei em 67. E eu tinha 17 anos. E aí, as minhas primas, que hoje eu tenho contato, nós ficamos, daí para frente, começamos a nos comunicar. Até que voltei com o Léo em 93. E aí, cada 2 anos nós vamos, agora ele já é da família. É verdade, eu adotei a família, porque eu mesmo não tenho praticamente família aqui. Eu tenho um irmão e uma irmã aqui, realmente. Não tem mais ninguém. Então, eu adotei a família dela. Ô, Léo, mas a sua família também de origem portuguesa também? Não, mas é europeia também. Meu avô, eu tive um avô italiano e um avô espanhol. Mas você falou do Ricino, tem certeza que você quer saber essa história? Absoluta. Essa daí é a pergunta que eu... Vai começar por aí ou vai começar antes? Ou vai perguntar antes? Não, mas agora, só para né? encerrar aqui o que eu estava falando, Paulo, eu sou exatamente português, eu não tenho nada ali. Desde se eu pegar lá atrás... sempre português, então eu sou raça pura. Agora, e eu quero saber o seguinte, e na culinária também tem as receitas clássicas portuguesas? Sim, olha, eu faço o bacalhau, arroz doce, as comidas que a gente faz lá, a gente traz receita e tal, né? Mas eu sempre gostei de cozinhar, né, Paulo? Eu não me lembro de você ter ido comer na minha casa. Já vai alguns almoços e uns jantares também, viu? Opa. Ah, é? Não, dormi lá na sua casa já algumas vezes. Olha, que bom, Paulo. Bom. Mas é isso, é basicamente isso. Bom? Ô, Léo, então agora também quero ouvir você contar um pouco das suas origens, da família, saber um pouquinho da sua infância, adolescência. Conta um pouco para mim. Bom, não é nada charmoso, não. Eu nasci em Sorocaba, não porque vivêssemos em Sorocaba, mas porque toda a família era de Sorocaba. E minha mãe, mesmo grávida, foi lá visitar a família e aí eu nasci. E por isso que eu tenho 2 aniversários por ano, né? O dia que eu nasci foi 24 de junho de 1946. Mas eu fui registrado no dia 6 de julho de 46. Eu tenho um aniversário biológico, que é dia 24 de junho, e outro social, que é dia 6 de julho. Aí, quando meu pai foi me registrar, ele acho que não estava muito bem, e o escrevente também não, e em vez de colocar o nome certo, que era Eleomar, meu nome é horrível, Eleomar Bozetti, é Bozzetti, Rosino. Ele mudou tudo. Ficou Eleomar Rosetti Ricino. Olha, Paulo, durante anos, quando tinha lista telefônica, o único Ricino era eu, porque essa família não existia. Depois entrou o Leandro.
Então, ficamos Leandro e eu na lista telefônica, os únicos Ricinos. Então, não tem nada a ver esse nome, não é da minha família. Tanto que meu irmão é Rosino, Cláudio, o irmão mais novo, é Rosino. Então, nada a ver. Eles estavam lá, sei lá que confusão que eles fizeram no cartório, e eu acabei criando uma família nova. Olha, um sobrenome. Olha E assim, o seu relato, eu já até na família, um lado da minha família também já teve essa confusão do registro do. Era comum, né? Acontecer era comum. Eles erravam confusão. Muito naquela época. E também. Quando o Leandro e a Lô nasceram, eu olhei direitinho o registro para ver se estava tudo em ordem, entendeu? Eu não houve nenhuma preocupação com isso, porque não tinha nenhuma herança para receber, nada. Se tivesse, eu ia atrás. Mas é tudo família pobre, tanto faz. Eu acabei virando Ricino mesmo e pronto, né? No MEC, onde eu sou registrado como professor Léo Ricino. Nem o meu nome verdadeiro eu uso, né? E aí, Paulo, depois de alguns anos, meu pai foi embora, deixou minha mãe com 5 filhos abandonados, e aí eu fui colocado num colégio lá em Sorocaba, num colégio interno, né? Um colégio mantido por instituições religiosas. Fiquei 8 anos lá. Fiquei dos 6 aos 14 anos. Dos 6 aos 14, não. Dos 6 aos 14. Eu fui para lá bem novinho. E depois é que voltei para São Paulo, e aí que eu tive ajudas aqui de um senhor que me empregou, foi o primeiro registro que eu tive. Eu só tinha o primário, não tinha nada. Fui fazer, na época tinha uma tal de Madureza, que hoje é o EJA, Educação de Jovem e Adulto, né? Fui fazer o Madureza, tanto de ginásio quanto de colégio, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Mas quando eu estava fazendo o ensino médio, eu já fui convidado a dar aula por um professor amigo meu que abriu um curso de Madureza. Eu não tinha nem faculdade, nem tinha terminado ainda o ensino médio, já estava dando aula. E isso foi dia 1º de julho de 1967. Como eu continuo dando aula, eu estou dando aula há 55 anos, exatamente. 55 anos. Mas ele dando ele a memória falha. Eu lembro, porque ele até os 14 anos só tinha o primário. Até os 14 anos. Ele saiu do colégio só com o primário. Até mais. Lar Escola Monteiro Lobato se chamava. E ele era mantido, ora por uma instituição religiosa, ora por outra, eles revezavam. Tanto que eu não tive uma formação religiosa, né? Porque ora era adventista, ora era batista, ora era, enfim. Uhum. E eu acabei ficando lá 8 anos, mas foi uma boa escola para mim, em termos de aprender, viver. Eu já trabalhei desde os 8 anos de idade, trabalhava em horta, cuidava de animais. Então, foi um aprendizado de vida mesmo, né? Uhum. Só que o ensino, eles só davam até a 4ª série, naquela época, né? Era o ensino fundamental 1, né? E aí, só quando eu voltei para São Paulo, digamos com 16, 17 anos, mais para 17, é que esse senhor, Renato Antônio Arnes, que era meu patrão, me chamou e falou, olha, ou você vai estudar, ou não quero mais que você trabalhe aqui. Eu falei, mas não tenho condições de estudar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou pagar para você. E ele me colocou, ele pagou, agradeço demais, ele morreu já faz muitos anos, mas ele me ajudou muito e eu fui pegando gosto. Agora, o curioso é que, quando eu fui fazer Madureza, eu não gostava, olha você, do professor de português. Eu achava que ele ensinava errado. E eu fiquei tão invocado que eu comprei uma gramática e comecei a estudar. E aí comecei a pegar gosto. Isso estou falando do ano de 67. Não, sim, 67, no primeiro semestre. Aí, em 69, eu fui dar aula num cursinho já para a faculdade, no curso CAP Vestibulares. E encontrei esse professor lá. E eu falei para ele, cara, você era uma porcaria para ensinar, ensinava tudo errado. E ele falou para mim,
Eu era mesmo, mas agora, já em 69, ele estava bom, entendendo? O cursinho já estava. Mas eu agradeci a ele até que acabou me dando o incentivo para eu seguir a carreira. Foi esse rapaz, sem querer, ensinando errado, é que me deu o estopim, né, para eu seguir a carreira. E nunca me arrependi na vida. Leciono há 55 anos, como você falou, já fui diretor, já fui coordenador, já fui diretor de faculdade, mas nunca saí de sala de aula. Mantive sempre uma classe, no mínimo. E agora continuo na escola, na faculdade, né? Porque desde 2002 que eu não dou mais aula para ensino médio, não tenho mais paciência com adolescente, vocês já me esgotaram, né? Então, não tem. Se bem que... Mas mesmo... Foram 40, quantos anos? 40 e poucos, então, dando aula para ensino médio? 40 e tantos, 40 e tantos anos, né? 45 anos. A minha idade. E agora estou mais 20 anos, não, foram 35 anos, lidando com ginásio e ensino médio, até ensino médio. Viu, Paulo? E ele dá aula ainda bem. A primeira aula da manhã é a mesma da última da noite. Eu sou um jovem, entendeu? Não, mas ele tem um pique assim, muito, está sempre estudando, sempre pesquisando. Ele aqui tem livro para tudo que é lado, porque ele não para de pesquisar, de fazer exercício. Eu gosto muito de eu não. Eu escrevo para as revistas. Eu parei em 2012, viu, Paulo? Aí encerrou as aulas, professora? Mas encerrei assim de uma maneira... Encerradíssimo. Eu saí pela porta da decisão. Mas era é um ciclo que você quis completar, foi a época né? certa, porque eu dou aula, comecei a dar aula em 1970, você não acredita, aula de geografia. Mas, Paulo, não era que eu entrei na faculdade em 70, mas um amigo meu montou um cursinho e não tinha quem desse aula de geografia. Eu estudava à noite para dar aula de manhã. Foi um castigo. Mas foi um bom começo. Foi bom. Não sei por quê, eu também gostava de geografia. Depois eu estudei e tal, e estudei no colégio estadual, chamado Gonçalves Dias, eu fiz lá, e eu gostava de uma professora de português, chamada Dona Gaete, mas gostava muito dela, e ela me entusiasmou a ser professora. Você vê, ela era boa, e o outro era ruim. Mas tanto faz, a gente vai ser do mesmo jeito. Mas foi isso. Eu dei aula no Estado. Por exemplo, Paulo, eu comecei a dar aula em 1970, foi 70, no Estado. Eu comecei pegando as aulas assim, esporádicas, mas fui, porque eu tinha uma coisa fixa na minha cabeça. Eu queria ter 2 aposentadorias. Eu falava para ele, mas eu falei, eu vou ter. Então, eu comecei no Estado, em 1970, dei aula. Em 72, eu também arrumei em escola particular e fui levando. Levou as duas separadas. Tinha dias que eu dava aula, 15 aulas por dia. Nossa! Nossa! E como 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. E as crianças pequenas. Mas fui. Tanto que eu me aposentei, olha, é um absurdo hoje em dia, né? Eu me aposentei no Estado em 1997, eu tinha 47 anos. Hoje em dia... Naquela época eram 30 e 35. Mas eu dei aula há 25 anos. E aí continuei no particular até 2004, onde eu me aposentei pelo INSS. Aí tinha 2, como eu tinha planejado. O objetivo está atingido. Mas aí eu continuei dando aula até 2012. Quando eu tive lá cismei uma reunião que eu já achava que as coisas já não estavam como eu achava que deveriam estar. Uma reunião em setembro, assim, 2012, eu decidi que não queria mais dar aula. Mas sabe aquela decisão? Eu terminei o ano, mas falei, não quero mais nada. E olha, Paulo, eu brinco, que eu digo assim, dei aula 43 anos, nunca me habituei. Estou parada há 12, estou super habituada. Se adaptou rapidinho, né? Primeiro mês já não me lembrei mais. Pública eu encerrei em 97 mesmo. Quando eu me aposentei, você tem que sair mesmo. Entendi. Eu saí. E era à noite, Paulo, foi um alívio para mim. Eu dava aula até às 11 da noite.
Os meninos sozinhos. Foi uma vida corrida, Foi, viu? foi. Todos, os Eu dois dava aula ficavam- também, né? Também dava. Então, foi uma vida de doido. Para cuidar dos Para dois. cuidar de tudo. Na época que eu dava aula no portal para vocês, eu também estava trabalhando, já fazia essa vida, porque eu dava aula no portal de manhã, à tarde no Estado, e ainda peguei carga à noite no Estado, que é para poder me aposentar com carga máxima. Então, eu fiz isso tudo. Olha, eu falei, eu sobrevivi, eles sobreviveram. Acho que hoje eu não faria isso, não deixaria os meninos Mas não sozinhos. deixou trauma nenhum. Foi tudo bem. E era comum também entre os outros professores, né? Era. Essa dinâmica, e acredito que ainda hoje, né? A nova geração de professores também se É desdobra. a mesma coisa. E eu também tenho várias lembranças. Quando eu dava aula, não sei se você se lembra, Paulo, que uma vez, eu me lembro muito, porque você era muito divertido, sempre sorrindo. Você lembra uma vez que eu mandei fazer, você deve ter uma ideia, mandei fazer uma apresentação de propaganda de televisão? Não, essa eu não lembro. Não. Vocês tinham que pegar uma propaganda e montar um grupo e fazer. Mas, Paulo, o que você fez? Eu não sei o que você fez, mas eu vi. Foi muito diferente. E eu tenho essa coisa, mas não sei o que foi, mas foi divertido. Não, o que eu me lembro que uma vez que eu sempre suei muito, sempre transpirei muito. Eu cheguei da educação física na sua aula e conjuguei o verbo suar errado. Não sei o que eu falei, eu soei, eu não sei. Aí a Isabel parou e falou assim: não, agora todo mundo vai conjugar o verbo suar em, né, completo, né? Em todo. Aí tivemos lá que todo mundo. Tempos e modos. Naquela época, Paulo, a gente ainda dava aula de português para ensinar alguma coisa, né? Mas o que me fez ficar muito aborrecida, nem queriam que eu saísse da escola. Eu já estava com 62 anos, até poderia ter continuado, porque eu estou bem. Mas é que eu era a professora mais velha, para começar. Começaram a chegar os jovens, 25, 23, 20, recém-formados, e com as ideias, né, disso, daquilo, de florear. Sabe? Cada geração tem suas ideias. Tem suas ideias, mas não, eu falo assim, gente, eu ensino o aluno, eu ensino regência, concordância, crase, você ensina o quê? Não, a gente precisa sair para ver os passarinhos, sabe? Então, aquilo, eu não achei mais propósito naquilo. Então, eu decidi, falei, gente, olha, continua com vocês. Até o diretor falou para eu ficar. Falei, não, eu decidi mesmo. E me ofereceram aulas depois, eu não quis, mas fiquei ótima, estou bem, foi na época certa. Eu acho que cada um tem o seu momento, né, Paulo? Exatamente. O meu não chegou ainda. O meu foi aqui, esse daqui vai até o Léo. E eu quero saber mais coisas do Léo sobre revistas e sobre os artigos e textos e literatura. Mas, professor Léo e Isabel, eu recebi aqui uma pergunta enviada por uma ex-aluna de vocês, eterna aluna, segundo ela, que é a Janaína Grael. A Janaína. Que diz que está morrendo de saudade de vocês. Ela já participou aqui do podcast Outra Visão também. E ela quer saber há quantos anos vocês estão casados e perguntou assim: Paulão pergunta que eu quero muito saber como o Léo e a Isabel se conheceram, aonde foi, como é que foi. Eu vou falar porque ele esquece tudo. Não, ele esquece ele só lembra o que ele quer. Então, Paulo, ele resolveu fazer faculdade assim, de repente. Ele falou, tem que entrar numa faculdade, porque ele ia dar aula no Estado e só podia estar cursando. Aí ele se inscreveu em Mogi das Cruzes. E eu tinha acabado o colegial, também fui para lá. Então, eu estava em Mogi, nós nos conhecemos lá, no final de 1970. Basta dizer também que, no final de 1970, a gente se encontrou por causa de uma nota de latim. Ele pouco ia na escola porque ele dava aula, então ele ia de vez em quando. Então, houve aí um problema com uma nota de latim, minha e de vários. Eu não tinha nada a ver com a história. E aí todo mundo resolveu ir para Santos, atrás do professor de latim, que já era. E ele estava ali no meio de todo mundo, eu também vou. E eu tinha um carrinho, um Fusca, ele veio comigo. Ele e mais dois quiseram ir. Ele foi demitido. Então, fomos lá com o professor, falamos com o professor e tal, e ele depois viemos para São Paulo, ele ficou, ele falou assim, olha, eu te ligo no Natal.
Ele não ligou nada, coisa nenhuma, não sabia muito nada dele, e voltamos em 71 para o segundo ano. E aí, tudo bem, ele pouco ia também, mal, né, Léo? Você pouco ia, mas ele já me viu naquela época, porque ele gostou de mim, ou me achou antipática, como é que foi? Quando eu cheguei na classe e olhei, assim, tinha cento e tantos alunos, eu bati o olho nela e falei, nossa, que antipática. Assim. E como eu não ia muito, eu ia só de vez em quando, não tive muito contato. Mas eu lembro mais que ela, a partir de agosto, eu passei a ter mais contato com ela. Então, mas você esqueceu de contar que o professor de latim sorteou grupos de 8 pessoas na classe. E Mektub, ele caiu no meu grupo. Ou eu caí no dele. Então, a gente se reunia para fazer trabalho. Uma vez ia para Suzano, outra vez ia para Poá, outra vez na biblioteca municipal. Não tinha nem computador naquela época. E assim, ia todo mundo no começo. Todo mundo ia, depois não faltou um, faltou outro. Depois não ia ninguém. E aí só íamos eu e ele. E aí tinha o negócio. Ele era noivo. Ele ia casar em dezembro de 71. É mesmo? E eu namorava o meu vizinho, que era irmão da minha melhor amiga. Ó, foi um campeiro que você não faz ideia. Bom, enfim, eu acho que aí a gente se aproximou, viu que a gente se gostava e tal, então se apaixonou e tal. No dia 8 de agosto de 1971, nós decidimos, os dois, né? Ele desmanchou da moça e eu desmanchei do meu. No mesmo dia. E aí, Paulo? Casamos no ano seguinte e está até hoje. 50 anos. Graças a Deus. Então, agora, no ano de 2022, o casal está completando 50 anos de casado. 16 de dezembro. 16 de dezembro. Então, mais um registro de parabéns, 50 anos, que maravilha, e que sorte que eu tenho em poder registrar aí um pouco da história de vocês nesse ano tão especial aí da vida de vocês. É muito especial mesmo, porque quanta gente não faz isso, né, Paulo? Muitos casamentos pelo caminho. Não desfaz isso. Nós estamos aqui ainda bem, firmes e fortes. E o latim? Aprenderam alguma coisa de latim? Na época a gente ainda sabia alguma coisa, mas ele sabia mais. Eu cheguei a dar a aula de latim, mas em gramática histórica, principalmente, né? Mas em 1971 foi tirado do currículo. E desde lá a gente não dá mais aula de latim, não dá para guardar. Você não consegue. Qualquer língua estrangeira, se você não praticar, ela desaparece da sua cabeça. Perfeito. E aí eu quero entrar agora, então, já sabemos a pergunta da Janaína, Jana Grael, agora ela já está sabendo da história, né? Um beijão para ela. E aí, como é que nasceu, então, essa relação com as aulas de português, né? Com o Léo também com a literatura, com os textos. Como é que foi, assim, esse processo de realmente tornar-se um professor de português e, enfim, como é que aconteceu tudo isso? Então, depois desse rapaz que ensinava mal e que acabou me incentivando, eu sempre fui muito estudioso e muito curioso dos meandros da língua, das coisas bem profundas da língua, e por querer lecionar para o ensino médio, eu enveredei para a literatura também. Ela nunca se preocupou muito com literatura, porque ficou no ensino fundamental. Mas eu tenho paixão por literatura e pela gramática. Paulo, eu sou, acho que, um dos 10 professores no Brasil que tem a primeira gramática da língua portuguesa, de 1536. Tem a segunda, de 1540. Eu tenho gramática de 1800. Eu gosto de pesquisar essas coisas, né? Eu vou meio fundo na história da língua. E fui pegando amor cada vez mais. E amo mesmo, eu gosto de enveredar, analisar, discutir coisas da língua, enfim. Isso foi uma coisa que foi só ampliando. Eu nunca esmoreci, ao contrário, cada vez eu queria aprender mais, entender mais, estudar mais. E até hoje, não paro. Você olha aqui meu escritório, você está no seu, eu estou no meu. Aqui, neste momento, tem só uns 2.000 livros, né? Mas eu já tive uns 4 quando eu mudei para cá.
Se você olhar ali em cima, ó, você vai ver mais. Olha lá, olha lá. Ó. Uau! E tem os livros que você escreveu também, né, Léo? Tem também. Eu escrevi uma gramática já publicada em 1986, gramática simples. Depois, em 2012, publiquei uma outra gramática, Redação na Prática. E uma das coisas que mais tenho orgulho é que eu publiquei pela Amazon um livro sobre a história daquele Dom Pedro I de Portugal, que eu estava te falando no início. Esse Então, livro... eu publiquei um livro... Deixa eu mostrar para o Paulo. Só para te mostrar. Quero ver. Olha, ó, esse livrinho aqui, ó. Minhas Horas Finais, que é o próprio rei contando a história dele. Então, isso, por exemplo, me deu muito orgulho, né, de ter produzido isso. Eu pesquisei durante 3 anos para poder escrever. Olha. Fui atrás de tudo quanto era rei de Portugal, estudei a história de Portugal. Viajou para Portugal, né? Assim, nas suas viagens. Fui lá no Mosteiro da Batalha, onde está o túmulo, né, deles. Né? Olha aqui, ó. Teve toda a assessoria da família portuguesa, né? Aqui é o túmulo de Dom Pedro I e do Inês de Castro, que foi. Aquela história, agora Inês é morta, é desse rei aqui. A expressão, agora Inês é morta. Então, isso tudo sempre me deu muito prazer. E depois as revistas, né? Como você sabe. Aí enveredei para escrever artigos para revista. Comecei com aquela revista Língua Portuguesa, numa coluna chamada Celebridades. Você sabe quem fez perguntas ali para eu responder? Vou dizer alguns que talvez você conheça. Quer ver? Tom Cavalcante, Marisa Hort, o poeta Ferreira Goulart. São alguns que fizeram perguntas que eram celebridades e eu respondi para eles ali. Então, durante alguns anos, eu respondi nessa revista, essa coluna Celebridade. E uma curiosidade, como é que era a formatação das perguntas? Era assim, era uma dúvida sobre uma acentuação, sobre o uso de uma expressão? Como é que... Às vezes era dúvida sobre o uso de uma expressão. O Ferreira Goulart perguntou a concordância de um dos que, desse caso que ele achava curioso, que em Portugal tem uma forma, no Brasil tem outra. Eu não me lembro todos agora, né? Mas foi muito curioso, porque eles eram curiosidades assim de celebridades mesmo, né? Até poeta, o Ferreira Goulart, um dos maiores poetas do Brasil. Né? E eu fui escalado pela editora Segmento, que era responsável pela revista, para dar as respostas. E fiquei lá, acho que 2 anos respondendo para eles. E depois uma outra revista me chamou, Conhecimento Prático, Língua Portuguesa, e eu fiz vários artigos para eles. Fiquei mais de 10 anos com essa revista. E, no meio do caminho, dentro da mesma editora, havia uma outra revista chamada Conhecimento para Literatura, e aí veio a coisa que eu mais gosto de fazer, que é escrever sobre os contos de Machado de Assis. Então, analisei ali uns 15 contos de Machado de Assis nessa revista Conhecimento Prático e Literatura. E agora, finalmente, da mesma editora, a Scala, eles pediram para eu escrever uns artigos também para eles, mas agora não é só de língua, né? Eu misturo tudo, como eu falei, mostrei sobre Dom Pedro I de lá, Dom Pedro I daqui. Agora eu estou fazendo e estou entusiasmado, que é as semelhanças de ocorrências da mitologia com a Bíblia. Por exemplo, o dilúvio na mitologia e o dilúvio na Bíblia. Já estou fazendo assim, já estou com umas 4 páginas já feitas, vou terminar para 5, 6. Então, eu gosto muito dessas coisas, né? Então, por isso, eu não abro mão. Tanto faz escrever sobre a língua ou sobre acontecimentos. Por exemplo, Dom Pedro foi a revista que pediu. Você não pode escrever um artigo, porque vem agora 200 anos da independência, então cairia bem publicar na edição de agosto, e está na edição de agosto. Claro que eu escrevo. Eu pesquiso muito, eu tenho muitos livros da história de Portugal, da história daqui, tudo. Né? Dá prazer. Eu adoro escrever. Adoro escrever. E eu queria até uma curiosidade entender como é que é a sua rotina
para escrever, assim, você tem algum momento do dia que você se sente mais produtivo, ou para ler, ou para escrever, né? Porque tem que ter o exercício da leitura também antes de executar a escrita, né? Como é que é essa sua... Isso eu aprendi com a professora Isabel muito, hein, Isabel? Os livros, os vários livros que a gente leu que... Então, mas esse negócio de escrever, ele está aqui, de repente, diz, olha, eu tive uma ideia. Está deitado, eu falo, estou aqui pensando. É sério, deitado lá, levanta. E às vezes ele levanta para anotar alguma coisa para não esquecer. Aí ele cisma que vai escrever. Agora está cismado que vai escrever sobre a mitologia na Bíblia e na mitologia. Comparação. Os elementos que ocorreram tanto na Bíblia, o mesmo caso, ocorreu na mitologia e ocorre na Bíblia. Ele cismou de escrever isso, agora vai. E é assim, ele está assim aqui, você sabe que eu vou escrever sobre aquilo? A mesma coisa no Face, não sei se você acompanha as postagens. Acompanho. Ele vem com umas ideias assim, vou postar. Eu falo, mas posta, né? Para você. Isso. Todo mundo pede, gosta. E é importante documentar, né? Você fazer o seu registro, a sua publicação da forma como você gosta, né? Né? Ô, Léo, mas queria saber, assim, você tem uma rotina, uma forma assim que você se sente mais confortável, um horário do dia para escrever? Como é que é? Assim, como jornalista, eu gosto de perguntar, porque eu tenho os meus rituais aqui para leitura, para escrita, mas eu quero saber o seu. O ritual dele é o dia inteiro. Ele senta, ele só levanta para comer. Então, mas eu gosto muito, porque eu estou escrevendo. Eu primeiro organizo mesmo. Isso que ela falou é uma necessidade. Eu marco os tópicos sobre o que vou escrever, que eu não estou achando aqui agora, mas eu fiz assim. Não tem aqui agora. Enfim, eu vou marcando os tópicos e depois meto a cara, vou estudar esses tópicos, pego vários autores, tudo, e vejo as várias nuances, opiniões, e aí eu começo a escrever. Mas Paulo, eu cheguei a um momento que eu tenho facilidade para escrever. A coisa brota assim, depois que eu tenho o assunto na cabeça, aquilo brota meio que espontaneamente. Depois eu passo a operação pente fino. Mas eu não tenho digamos assim, um modelo assim de como é que eu faço. Às vezes eu fico muito tempo concentrado naquilo e produzindo, de repente paro, vou dar uma caminhada, volto, na caminhada você vai elucubrando coisas, aí volto e recomeço. Mas nada assim, uma coisa assim, nesse momento me dá uma inspiração, no outro não. Como não é inspiração, é estudo mesmo, né? Eu tenho que ter eu acho que sem o repertório você não produz nada, sem o conhecimento do assunto. Então, quanto mais você conhecer o assunto, então volto e meio, releio os livros, pego isso, aquilo, enfim. Não tem um roteiro para te passar assim. Sim, né? Porque eu pergunto isso porque tem gente assim que gosta de escrever à noite, né? Enfim, tem alguma prática assim muito particular, né? Mas o seu eu já entendi que é natural, assim, a todo momento está sempre escrevendo, né? Quando não está, quando não está fazendo, quando não está escrevendo, é o momento que você está cuidando da sua vida, vamos dizer assim. Quando eu não estou escrevendo esses artigos, eu estou produzindo material para as aulas. Porque a aula não tem mais nada a ver com aquela aula que você teve há 100 anos atrás, não tem mais nada a ver. Agora é tudo pela tecnologia, então o meu material é um material, digamos, autodidático. A pessoa pode estudar por ele, porque eu parto da prática e depois dou a teoria. E tudo em PowerPoint. Eu também não tenho esse amor com a tecnologia, mas o PowerPoint eu uso bastante para isso. Então, eu produzo muito material, né, de prática de linguagem mesmo. Léo e Isabel, eu fui aluno de vocês e eu lembro do incentivo e até das cobranças em sala de aula da leitura de livros, da leitura, a leitura de uma forma geral, sempre foi uma coisa muito que vocês sempre cobraram muito dos alunos, né? E que isso hoje na minha vida é muito importante porque eu sou um leitor assíduo, eu gosto de ler, eu gosto, é um prazer, né?
As pessoas perguntam, principalmente para o Léo, pedem coisas para ele, assim, como é que eu faço para escrever bem? O Léo sempre diz, leia. O melhor professor de escrita chama-se leitura. Na nossa época, a palavra que eu dava aula para vocês, que foi, na realidade, as aulas, eu terminei de dar aula para vocês em 94, foi 90, 91, 80. 90, até 90. Eu me lembro que eu mandava ler um livro por mês. Isso. Hoje em dia, os alunos, eu vejo pela minha neta, a filha da Lorraine, ela está com 13 anos, é um por semestre e ainda tem uma preguiça danada de ler. E essas mães dessa idade, ainda leem. Porque as crianças de hoje, Paulo, elas são muito cheias de... Os pais querem proteger demais, sabe? Aquela coisa, a criança não pode passar por isso, não pode passar por aquilo, é demais, tudo sobrecarrega, enfim. Porque eles são sobrecarregados, não só para a por escola. exemplo, adolescentes não vão ouvir esse podcast porque tem mais de 1 hora. Eles gostam de ver coisa de 5 minutos, Isso, é tudo... no máximo 6. Ou vão ouvir durante 10 dias, né? Vão ouvir 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã. Eles não têm mais essa concentração. Nessa pergunta, eu queria exatamente assim, que vocês falassem da importância da leitura, né? Para a nossa vida, né? De como é importante ler para saber, para escrever, para pensar, para conversar, né? Mas, Paulo, eu penso assim, também há um erro no ensino, ainda hoje, e que está na hora de corrigir. Você, tá bom? Você praticamente, naquela foi obrigado a ler, você acabou pegando gosto, que é ótimo. Mas já quando eu fui para um outro colégio, o colégio alemão, Humboldt, que eu passei a ser o coordenador lá do ensino médio, eu não deixava os professores darem para alunos de primeiro e segundo ensino médio, por exemplo, Grande Sertão Veredas, Memórias Póstumas Brás Cubas, Dom Casmurro, porque aí, em vez de incentivar, você mata o autor que já estava morto, você mata de novo. Então, eu mandava ler crônicas, poemas, contos. Isso cria o gosto. Uma vez na FUVEST, eu vou te contar um caso lá na FUVEST, nós, coordenadores de colégio, fomos chamados pelo presidente da FUVEST, na época, que era o Vanin, professor da USP, que infelizmente morreu logo em seguida. E eu perguntei para ele o seguinte, como a FUVEST pedia como leitura que o aluno tivesse lido Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, para você ter uma ideia, tem mais ou menos 570 páginas, o sujeito começa a falar na primeira página uma linguagem arrevezada e para de falar na 570ª. O aluno não tem concentração porque não tem repertório. Um garoto de 15, 16, 17 anos não tem repertório. Não tem repertório para ler Memórias Póstumas, não tem. Vai ler a Moreninha? Moreninha dá para encarar porque é água com açúcar, mas não dá para encarar Dom Casmurro. Então, eu perguntei isso para ele. Ele falou, olha, Léo, a gente não pensou, não. Vamos pensar nisso para ver o que a gente pode fazer, que tipo de livro que a gente pode pedir. 2 meses depois, ele morreu. E quem assumiu a FUVEST nunca pensou nisso. E ainda hoje a FUVEST cobra. Então, às vezes, na ânsia de querer que os alunos leiam os clássicos, você acaba matando os clássicos. Né? Você tem que ter livro de acordo com a idade de cada aluno. Então, na época, lá no portal, a gente ainda mandava ler alguns livros mais suaves, não um Dom Casmurro da vida, assim, que não tem lógica, entendeu? E eu vou contar aqui um exemplo aqui que foi recente. O Menino do Espelho, Fernando Sabino. Provavelmente ou foi o Léo ou foi a Isabel. Fui eu. Né? Eu tenho, Isabel. Olha só, eu tenho o livro até hoje, daquela época, que eu tenho minha biblioteca. E aí, quando na escola aqui da Clarinha... Minha neta leu agora o outro mês. Esse é para ler. Apareceu na escola, vai ter que ler o Menino do Espelho. Eu falei, não, o papai tem aqui. Eu peguei, tava lá o meu nome, 1980, sei lá, alguma coisa. Daquela época, ela não acreditou na hora. Falou, mas papai, é o livro que você leu. Eu falei, deve ter outros. Tipo assim, aqui. é o mesmo, tem as mesmas coisas. Né? A criança fica assim, será que está escrito tudo que tem que estar?
Mas é um livro muito bom. Nossa, o Menino do Espelho é assim. Maravilhoso. E eu entendo, Léo, quando você fala disso, porque é como assim um paladar na gastronomia, né? Que a gente vai evoluindo. Né? Vai evoluindo. É uma coisa, nossa, como é amargo, mas depois você vai entendendo melhor os sabores, os gostos. E a leitura é a mesma coisa, né? Se você der um vinho do Porto para quem nunca tomou um vinho, vai falar, nossa, mas que negócio que é esse, né? Não é? E é legal. E eu, nos últimos anos, assim, quando eu terminei lá, eu depois dei aula para vocês e tal, já em 2009, 10 anos, eu só dava aula no 8º e 9º ano. Só. Eu não peguei mais 5º e 6º, porque já tinha dado aula demais, mas eu mandava ler contos de Machado de Assis, contos. Conto é bom. E o 9º ano eu gostava muito, porque eu mandava fazer o teatro do conto. E era muito legal, os meninos iam lá à tarde treinar. Enfermeira, né? Eu mandei ler o enfermeiro. Olha, era assim, muito, muito bem feito. E vocês têm muita capacidade nessa. E o que acontece com 13, 14 anos é que vocês têm muita garra para fazer e vontade, e anota, e se empenham, sabe? Então, é muito bom fazer isso, principalmente para o 9º ano. Olha, eu tenho alunos no Face deles, eles falam assim, eu tenho saudade daquilo que a gente fazia. Eu sempre gostei que os alunos interpretassem alguma coisa. Eu achava muito bom. Eu tenho saudade até. E o Paulo ainda tem que falar nisso. Eu tenho aqui foto de vocês. Lembra o livrinho que vocês escreveram? Lembro. A autoria de vocês? Lembro. Eu tenho a foto de vocês todos aqui. Você já era grande naquela época. Sempre fui grandão, sempre fui grandão. Está guardado, é muito interessante. Vocês tinham o quê? 12, 13 anos? Sei lá. Eu acho que até... deve ser uns... 12, foi no 6º ano. 6ª série, sei lá que falava. E eu queria saber de vocês também, com relação ao Léo, que é um estudioso da gramática, e da história da língua portuguesa, e claro, a professora Isabel também, mas essas alterações da gramática, o novo acordo da língua portuguesa, como é que você enxerga essa evolução da língua e o que você vê de positivo que realmente foi abraçado nessas alterações e tudo? Quais são as suas observações? Então, isso aí, no nosso caso da língua portuguesa, até que foi necessário mesmo. Esse acordo que foi, na realidade, esse acordo é de 1986, renovado em 1990 e concluído em 2008. Aí o Lula já adotou no Brasil, mas foi só o Brasil que adotou, os outros países não adotaram ainda. Mas este foi o 6º acordo ortográfico. O primeiro acordo foi em 1911. O segundo acordo foi em 1943, depois teve 45, depois teve 1971 e depois 1990, só implantado oficialmente em 2016. Então, de vez em quando, a língua precisa... Porque somos 9 países falantes da língua portuguesa. O maior é o Brasil, naturalmente, mas você tem Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, enfim. E os estrangeiros têm muita dificuldade de estudar, porque cada país tem uma forma diferente. Ou, pelo menos, o Brasil é muito diferente do português dos outros países. Então, existem coisas que o estrangeiro pega coisa do Brasil e não sabe o que, quando ele lê na língua lá de Portugal. Vamos citar o açougue. Aqui é açougue, lá é talho. Por exemplo, aqui é estação de trem, lá é gare. Aqui é tela de computador, lá é ecrã. Então, algumas coisas precisam ser meio que organizadas. Mas o grande problema estava na ortografia. Nós tínhamos algumas diferenças ortográficas. E aí e acentuação. A ortografia, o acordo mexeu só com acentuação gráfica e ortografia. Agora, as grandes mudanças foram para os outros países. Para nós, foram meia dúzia de mudanças. A gente se adaptou a eles, só isso. Mas eles mesmos, houve mudanças para eles. Mas foi um acordo assim que não estragou nada, melhorou alguma coisa. Por exemplo, verbos que dobram o E tinham acento. Dem, creem, leem, vêm. Não precisa do acento porque a pronúncia é a mesma. O hiato O
também tinha acento. Vou, magou, caçou, tirou. Essas coisas eles limparam. E, enfim, nós temos que ter, de vez em quando, esse ajuste para que a língua fique mais harmônica. É que os outros países, por exemplo, a França, fez 1 ou 2 acordos, né? E todos os países que falam francês adotam aquilo e acabou. Mas aqui, não, você tem um líder que é Portugal, você tem um líder na Europa que é Portugal, você tem um líder na América que é o Brasil, na África que é Angola e Moçambique. Então, precisa discutir. Por isso que foi formada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que reúne todos esses, e todas as medidas agora são de acordo, tomadas ali de acordo com esses países, né? Então, é normal isso, numa língua nova. Nossa língua tem 850 anos, ela é uma menininha ainda, vai tirar a fralda. Inclusive, Léo, nós temos muitos ouvintes nos países de língua portuguesa, no Cabo Verde, Moçambique, Angola. Temos ouvintes em vários países, mas nos países de língua portuguesa tem bastante gente. Agora, tem uma coisa nessa nova ortografia, nesse novo acordo, que a professora Isabel sempre falava, ei, oi, el. Né? Agora não tem mais. Para mim, quando falou que ideia sem acento, para mim eu falei, mas como? Mas a minha ideia sempre teve acento, assim, é difícil. E até eu brincava, eu dizia para vocês decorarem, falem, ei, oi eu. Até hoje. Agora acabou. Aquela época valia, agora não vale mais. Mas aí, isso foi dentro do acordo, foi uma concessão brasileira, porque só nós usávamos isso. Lá em Portugal, eles não acentuavam geleia, apoio, não. Ninguém. Isso é só o Brasil. Então, o Brasil, já que é um acordo, o Brasil. Então não vamos acentuar também. Então, tiramos. Mas só das paroxítonas. As oxítonas e os monossílabos continuam. Dói ainda. É com acento. Constrói com acento. Então, Dodói. Mas isso também, assim, até na hora da gente digitar ou escrever, é quase que assim o reflexo já vai o acento, sim, né? É engraçado, né? Porque você não consegue se segurar, assim. Principalmente para quem aprendeu daquele jeito, né, Paulo? Você aprendeu e agora não tem mais, até você se organizar. Mas você nunca participaria em Portugal de uma assembleia com acento. Seria sempre sem acento. E agora, no Brasil, também não. Então, eles não tinham. Para que nós tínhamos? Perfeito. E ninguém falaria assembleia, né? Ninguém fala, vamos comer uma geleia. A acentuação só tem lógica se for necessário. Se não for necessário, por exemplo, está é necessário, claro, porque senão fica esta que é pronome. Então, isso é preciso. Fora disso, não precisa acentuar. Então, nós acentuávamos feiura, por exemplo. O acordo acabou com isso. Por que não precisa de acento? Porque se você tirar o acento, você vai ler feiura. Coloca o acento, lê feiura. Então, para que acentuar? Palavra não precisa de maquiagem, entendeu? Só quando é necessário. Aí sim a gente coloca o acento. Por isso tem regra de acentuação gráfica, que é uma coisa lógica. A regra de acentuação gráfica é uma das coisas lógicas. E, Paulo, uma coisa que ninguém fala, mas eu gosto de brincar com os alunos. Acentuação gráfica e ortografia são lei. É lei, não é gramática. Se você erra, você é um contraventor, você é um criminoso. Pessoal, o seguinte, o Léo tem no YouTube da FECAP, né, Léo? Que você ainda está na FECAP? Estou lá ainda. Então, só lá. No YouTube da FECAP, inclusive eu vou deixar o link, ele tem vários vídeos dando dicas de português, são vídeos muito legais, Léo, parabéns, uma produção muito boa lá da equipe da FECAP e também a sua apresentação tá ótima, os exemplos, tudo. Então, como é que foi participar e roteirizar esses vídeos aí? Eu imagino para você... Isso foi uma ideia que a FECAP teve no departamento de marketing, né? Bom, mas já que nós trabalhamos aqui tanto com a prática, por que não oferecer isso pelo site? E aí combinamos com um diretor, um rapaz muito bom lá, um diretor de TV, e começamos a fazer essas gravações em lugares assim abertos. Às vezes eu fazia em frente da biblioteca, às vezes em frente de uma árvore. E ficou bom, ficou agradável, porque tinha duração para os tempos modernos, né? 5, 6 minutos, que eu explicava ali, peguei o porquê, expliquei, peguei o peguei crase, e fui explicando ali, fiz aqui uns 10, 12 vídeos. Mas eu fiz também
para a Universidade de São Paulo, virtual, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Eu fiz também aulas, só que aí já são vídeos mais longos, de 1 hora mesmo de aula, né? Eu fiz em 2017, para a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Olha só. É a USP virtual. E a professora Isabel, teve também experiência com essa questão do vídeo, de aula? Não, Paulo, quando eu parei já há 11 anos, né? Ainda estava começando tudo isso aí. Então, eu realmente, quando eu falei para você que eu parei mesmo. Eu não fiz mais nada mesmo. O que ele escreve, ele me chama para ler, eu olho, vejo, tá ótimo. Eu falo, você me chama para ver, mas tá sempre bom, né? Mas eu leio. Né? O que ele escreve, eu leio. Eu acho sempre bom, porque é bom. Porque Sim, ele é bom. Então, eu realmente não cheguei nesse ponto aí. Enfim, a minha vida ficou. Agora eu sou dona de casa, professora dona de casa. Mas eu quero saber dos seus conhecimentos culinários, professora. Você quer que eu te dê algumas receitas? Eu quero saber o seguinte, qual que é a receita agora do ano aí? Você tá com alguma Olha, especial, Paulo, aí que você tá... Eu não vou dar receita, mas eu vou dizer, eu faço muito bem risotos, bacalhau, o Leandro que o diga. Bacalhoada. Ai, que delícia, Faço hein? bem, eu faço as comidas que eu quero, eu faço. Ele é que não come nada, ele é terrível. E agora, diabético, come menos ainda. Mas e o vinho? O vinho tem que ser português aí. Eu tomo vinho, ele não bebe nada, até hoje, ele só bebe Coca-Cola. Zero. Mas eu tive em Portugal agora, o Leandro me fez uma lista de 10 vinhos de lá, que eu trouxe numa mala de vinhos assim, como é que se diz? De pequenos produtores. Perfeito. E aí eu trouxe para ele 10 vinhos que foram encomendados lá, porque não vende, os produtores é que... Eles gostam, Lorena e Leandro acabaram gostando bastante de vinho, e eu tomo um pouco também. Vinho do Porto eu também gosto. Eu queria saber de vocês, como professores há tantos anos, que deixassem também uma mensagem de incentivo aos futuros profissionais, professores de língua portuguesa. Ainda como tem? Então, mas precisa ter, né, professora? Assim, precisa haver essa... Eu queria saber se vocês podiam... Que mensagem que vocês passariam para uma futura geração aí de professores que um dia possam ouvir aqui essa entrevista? Enfim. Se alguém estiver ouvindo e quiser ser professor, eu penso assim, que não seja professor por falta de opção de outra coisa. Porque isso daí é triste. Porque, olha, eu não entrei na engenharia que eu gosto, eu vou fazer letras, vou entrar em história porque tem bastante vaga, vou na USP. Então, eu acho que você tem que ter realmente vontade de ensinar, de estar com os alunos, de compartilhar tudo aquilo. Porque se você não tem o dom, você não vai ter paciência. Principalmente hoje. As crianças estão mais difíceis, aí o professor perde as estribeiras, e se ele perde já com o aluno, porque o aluno tem que sentir que o professor é forte. Porque se ele sentir, por exemplo, que o professor tem o pé no chão, ele sabe o que está dizendo, ele respeita, Paulo. Porque eu dei aula há 43 anos, 43, nunca tive problema nenhum com aluno nenhum. Porque eu sabia, mesmo que houvesse uma intercorrência na sala de aula, eu sabia levar, não ficava chamando a diretora o tempo todo, porque aquilo já aconteceu, e se toda hora chama o diretor, você perde a mão, e aí vai mal. Então, eu acho que o professor tem que saber que vai ser professor, e saber tudo que pode acontecer. Coisas boas, coisas ruins, classe. Eu já tive classe, por exemplo, que eu tinha 20 alunos, só 2 se interessavam. Por Deus, e foi uma das coisas que me fez parar. Tinha no 8º ano que eu tinha um garoto e uma garota. O resto era assim. Sabe, aquilo foi um desprazer total. Então,
já na minha idade, eu já estava com idade, já estava com 40 e tantos anos, mas eu acho que quem quiser ser professor, o conselho que eu dou é: saiba que realmente você quer. E não vá ser professor por falta de opção, porque isso não é legal. Então, eu sempre acho isso. E eu acrescento o seguinte: se você descobriu que essa é a sua vocação, porque eu acho que as profissões, você tem que ter vocação para aquilo. Eu não posso, de repente, querer ser engenheiro, porque eu não tenho a menor vocação para isso, arquiteto, médico. Mas eu descobri minha vocação, que era ser professor, e eu gosto. Descoberto isso, o que você tem que fazer é procurar se atualizar constantemente, mesmo tem que saber não só os antigos, mas os modernos também, e tem que estudar. Se nenhuma profissão você pode deixar de estudar, professor muito mais ainda. Você tem que estudar o tempo todo. A língua é ampla. O Segala disse uma vez, Segala, o Domingos Pascoal Segala, a Novíssima Gramática, ele uma vez disse: ninguém consegue dominar qualquer língua plenamente. Ninguém. Mas eu sei tudo da língua portuguesa, que é mentira. São 350 mil palavras, como é que eu vou saber o significado de cada uma? Então, ninguém sabe plenamente tudo, mas você tem que buscar o máximo, porque esse conhecimento que você tem, esse domínio, te dá segurança e te dá credibilidade, e o aluno percebe isso. Sim. Se você começa a titubear, se você não, e te dá a confiança de dizer: nossa, isso eu não sei, eu vou procurar e depois eu trago aqui. Eu já fiz isso 500 mil vezes. Aluno pergunta uma coisa: olha, não sei, não me vem nada à cabeça, eu vou pesquisar e trago aqui no dia seguinte, na próxima aula. E essa confiança você tem que ter, e não perde a credibilidade se você domina realmente a coisa, entendeu? Então, esse conselho que eu deixo aqui, para quem realmente tem essa vocação. O professor Isabel, e eu lembro muito que você falava dos hormônios em ebulição. Ebulição! Vocês estão com quando vocês começavam a falar, né? Vocês estão com os hormônios de ebulição. E estavam, né, pá? Naquela época estavam. Mas quando eu falei com o Vanin, lá na USP, nessa reunião da FUVEST, foi isso, o termo que eu usei foi mais ou menos esse. Eu falo: Vanin, como você quer que moleques e meninas masturbentos, em época de masturbação, vão ficar aí concentrados em Dom Casmurro, que aconteceu com Dom Casmurro? E eles acharam graça, riram e falaram: é verdade, a gente tem que reanalisar isso. Mas o pobre morreu logo em seguida. Mas compreender a molecada de 13, 14 anos é difícil. Eu estou falando que eu tenho a neta de 13, uma época difícil, uma hora gosta de uma coisa, outra hora não gosta. Você vai ver, a tua menina, quando atingir essa idade, ainda é cedo, mas 13, 14 anos é a pior fase. Minha neta agora está alegríssima, porque eu acabei de dar para ela 25 pacotinhos de figurinhas da Copa. Aí ela está feliz. É uma alegria de cada vez. Muda, né? Hoje está interessado nisso, amanhã é outra coisa, depois é outra. E é a vida, e o mundo sempre evoluiu. E você começa a ter um pouco mais de consciência como Paulo, aluno. eu me lembro que em 73, eu estava num colégio chamado Jaraguá, e um professor de matemática levou um texto que dizia mais ou menos isso: essa juventude de hoje não quer saber de nada, não se concentra nisso. O texto foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Tá vendo? É sempre conflito de geração, mas o mundo só evoluiu e vai continuar assim. E eu queria saber o seguinte: hoje, se fosse recomendar, indicar um livro para ler, qual o livro que a professora Isabel e o professor Léo recomendariam? Para qualquer pessoa ler? Para qualquer idade, para mim, para eu ler. Posso pôr 2? Quantos você quiser. Então, porque eu tenho, eu leio assim, eu leio toda noite, mas eu termino começo outro, termino, começo e vou no sebo, troco, pego, eu faço assim. Eu não paro de ler nunca. Então, 2 livros mais que eu li que me marcaram muito. Se quiserem anotar, vale a pena. Eu gosto muito da escritora Jojo Moyet, que é a escritora preferida do Barack Obama. Mas ela escreveu um livro que eu fiz o Léo ler, já dei de presente para todas as minhas amigas, que se chama A Garota que Você Deixou para Trás. Jojo Moyes. Paulo,
Né, Léo? É. O Léo leu, ele pode dizer que é sensacional. E a gente fala a garota para trás, mas não fala. Não, só para você ficar sabendo, a garota que você deixou para trás não é uma garota, uma fala, história de amor. Espera, Léo, ué. você não sabe o que eu vou falar? E vai sair nossa briga aqui no ar? Não, é só para dizer que a garota que você deixou para trás é um quadro. É isso que não era para falar. É logo falado no início, porque a pessoa fala, vê o título, fala, mas é uma garota. Entendi, E saber dela, não é isso. É muito. E outro é o Equador. O Equador. Equador de. Como é que ele chama? Tavares. Miguel de Souza Tavares. Esse é português. Sensacional. Eu leria 3 vezes, e 3 vezes eu leria mais 3. Você não leu, Paulo? Leia. Eu não li, já está aqui na lista e estará aqui na descrição deste episódio a recomendação da Isabel. É bom. Isabel, eu vou ler os 2 livros e depois eu te falo. Eu tenho meu Kindle hoje em dia. Eu estou lendo os livros todos no Kindle, que eu amo. Assim, revolucionou a minha leitura. Para mim, é uma coisa muito individual, né? Cada pessoa... E eu já vou colocar eles lá na minha lista. Ponha, você vai gostar muito. Olha, não há para quem eu... Minhas amigas faziam aniversário, já dei, né, faz tempo. Eu dava para elas os livros. Elas falavam assim, Bel, mas que livro é esse? O Equador também. Uma história que te prende. Fantástico. E essa é uma coisa... Você vai lendo, você vai... Sabe aquela coisa que te deixa sempre... É um passeio pelo tempo. Você vai fazendo assim. Meu Deus, e o livro terminou. Mas é fabuloso. E o Léo, então, quais indicações? Eu indicaria também o Equador e um outro chamado O Ladrão do Tempo. Maravilhoso também. O Ladrão do Tempo. Sensacional. O nome do autor eu confundo com de história, mas acho que é John Blaney. Mas é só procurar. O Ladrão do Tempo já aparece. É maravilhoso. É um livro. Também adorei. E, não vou deixar, eu acho que, principalmente pessoas na sua idade, de 30 para cima, tem que ler contos de Machado de Assis, tipo A Causa Secreta, A Igreja do Diabo, O Enfermeiro, aquele Entre Santos. Muito interessante. Nossa, são contos extraordinários, porque as pessoas leem muito o Alienista e não leem esses outros contos que são fantásticos realmente, né? Que eu citei aí. O Espelho, né? São contos de Machado assim que você, na sua idade, você vai fazer interpretações fantásticas desses contos. Que beleza, hein? Hoje eu estou feliz aqui com essa aula aqui, esse menu de livros aqui que já vai completar o meu ano aqui bem com mas você vai gostar, porque não é que só eu gostei, né? Porque eu posso ter gostado, mas para quem eu dei, amaram. E nós também estamos felizes de ter participado disso, foi muito bom rever você, inclusive, né? Continua o mesmo em mim, sem um fiozinho de cabelo branco. Ainda nenhum, Isabel, eu não pinto cabelo, ó. É corintiano, né? Que o Corinthians eu, na sua idade, já tinha um monte de cabelo branco. Muito. Então, você vê ainda... Agora, para caminhar para o final, então, aqui a nossa conversa, queria saber também uma relação que eu sei que o Léo tem com o nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Queria saber... Ele tem, eu não. E a Isabel, o que é a portuguesa santista? Tem alguma relação com o esporte, Isabel? Viu, Paulo? Ela segue o líder. Não sigo nada. Eu não me incomodo. O Léo já foi mais fanático pelo Corinthians, já foi de ficar nervoso, de na hora do jogo ir passear, não, mas agora eu evito para não ficar nervoso. Ele não vê. Entendi. Então, mas assim, você tem uma relação... Não gosto de ficar vendo que eu fico nervoso. Você tem uma relação com... que você gosta do futebol, praticava ou pratica ainda? Como é que é? Praticava lá no Colégio Portal, jogava. Isso. Lembra o que está hoje na ESPN? O Plihal, o Plihal jogava com a gente. Enfim, eu gosto, sempre joguei futebol. Comecei com 8 anos de idade. Parei faz uns 20 anos, porque não conseguia aguentar mais. Eu ia correr e já dava cãibra. Entendeu? Mas eu sempre joguei bastante. Agora, o amor ao Corinthians, ele pegou no breu mesmo em 1957. Veja, eu gostava do Corinthians,
mas não tinha lá tanta paixão. Assim. Mas em 1957, na decisão do título de São Paulo e Corinthians, do Campeonato Paulista, São Paulo deu o maior show, ganhando 3-1. Mas ali meu amor pelo Corinthians ganhou uma força assim inquebrantável até hoje. Então, tá ali, eu peguei lá e depois fui vivendo outros títulos, né? Ficar 23 anos sem ganhar um título foi dolorido demais. Nossa Senhora! Mas em 77, quando ganhou o título, foi uma coisa assim, eu ganhei, legal, e daí? Mas depois começou a ganhar um atrás do outro, eu falei, opa, agora sim, né? Mas o amor foi só crescendo e até hoje. Eu tenho tudo do Corinthians, camisas. E o Leandro nasceu em 77 também, não é? O Leandro? Exatamente, então, o barulho do título. Porque ele tinha meses, porque ele nasceu em agosto e o título foi disputado 13 de outubro. Uma barulheira, um foguetório desgraçado ali, né? Você também é de 77, né, Paulo? Eu também sou de 77, de março. O Leandro nasceu no mesmo dia do Gustavo. Qual que é o aniversário? Eu achava que o Leandro fosse em outubro. Foi 17 agora. Ah, foi agora, semana passada. Olha. Foi 17, dia 17 de agosto. Agora, fanático é o Leozinho, meu neto, filho dele. Esse sim, meu Deus. E chora. Chora pelo Corinthians. Tem 11 anos. A idade que eu peguei amor quando eu tinha essa idade também. Quando eu peguei esse amor pelo Corinthians, eu tinha 11 anos. Que beleza. Isabel e Léo, eu vou caminhando aqui para o final. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Eu quero um dia poder fazer uma visita para vocês pessoalmente, para a gente conversar, assim, bater muito papo, enfim. Vem comer a culinária dela. Mas, Paulo, quando você vier a São Paulo, é só nos avisar. Estou indo para São Paulo, é bem pertinho, você sabe onde nós moramos. Se quiser vir para o almoço, é só me avisar. Olha que um dia apareço, Isabel. É para vir mesmo. Mas eu levo o vinho, eu vou levar o vinho. Né? Isso. E a Coca Zero do Léo. Isso. Mas venha aqui, se vier depois do almoço também, tomar um café. Mas avisa para a gente estar, né? Claro. Porque eu posso sair. Claro. Então, eu quero ir fechando aqui a nossa conversa, agradecendo muito a vocês pelo carinho, pela confiança e por dedicarem um pouco do tempo de vocês para conversar comigo, contar e relembrar um pouco da história de vida de vocês, dos 50 anos de casados que vocês vão completar agora no próximo dia 16 de dezembro de 2022. E muito obrigado por compartilhar tantas histórias bonitas e a gente ouviu um pouco sobre a trajetória de vocês. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Ricino, a toda a família Oliveira, Pereira, todo mundo lá em Portugal, né? A toda a família e todos os ex-alunos e alunos do Léo e da Isabel que tiveram oportunidade de ter aula com vocês. Para fechar nossa conversa, gostaria ainda de pedir a vocês um recado final, uma mensagem assim final para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade. Agradecer muito, para nós é uma novidade isso. Eu fiz não é Spotify, não. Como é que é o nome disso? Podcast. Podcast com um profissional da Rede TV, Fernando Fontana. Sim, o Fernando mas Fontana. Foi com imagem. Ele estudou comigo na FIAN, lá no jornalismo. Legal, Ele, de vez em quando, me liga aqui, vem tirar dúvidas, essas coisas, e um dia resolveu fazer. E foi uma boa repercussão também, como eu espero que seja essa. A gente espera não ter enchido a vida do ouvinte, mas só dado prazer. Então, eu quero agradecer demais a paciência deles todos, né? Por nos acompanharem aqui e estamos sempre à disposição, inclusive para tirar dúvidas de língua portuguesa, viu, Paulo? Muitos alunos da década de 80 me escrevem hoje tirando dúvidas de português, ainda hoje. Será que eu ensinei mal? Não, é que sempre temos dúvidas e enquanto houver dúvida, haverá um professor para nos ajudar. Né? Sem dúvida. Esse é nosso papel mesmo. E eu faço minhas palavras do Léo também, agradeço por todos terem acompanhado a nossa conversa. Foi uma conversa muito agradável, despojada, foi muito gostoso. Foi muito gostosa. E se houver alunos nossos daquela época que estão ouvindo, um beijo para todos, saudade daquela época. Isso, viu? E
Fiquem com Deus e obrigada por nos acompanhar até agora. E eu continuo no grupo do Colégio Portal, do WhatsApp. Eu sou do grupo. Eu não estou nesse grupo aí, professor. Eu quero entrar nesse grupo aí Eu não também. sei como é que faz para entrar, mas tem o grupo do Colégio Portal. Algum aluno... A Janaína está no grupo. Eu vou Quando falar. ela te colocar. Eu Pedir não para sei ela como faz. me adicionar Você lá. é antigo, Paulo. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço para minha neta. Então, só recapitulando aqui o nome então, os netos e netas. Então, é a Laís, né? Laís, a que é da Laís Filha da Lô. que é com acento. Laís. Com acento. Essa Laís. Laís que existe. A palavra Laís que quer dizer o mastro de um navio. É Laís. Quem sabe? Quem diria isso, né? Então, tem a Laís e o Leandro tem 3, né? Tem a Júlia. O Felipe. Felipe, Léo e Júlia, pela ordem de nascimento. Felipe, Léo. O Léo é Léo mesmo, não é Leonardo, não. Ele chama Léo. É Léo. E a Júlia. Júlia. Com G, né? A Júlia. Isso. E o Felipe é o mais velho. O Felipe é a cara. Velho. É a cara do Leandro. É verdade. Ele tem 14 anos, Paulo, está com 1,80 m quase. Que beleza, que beleza. Vai longe. É muito alto, muito altão. Então, nós acabamos não falando da Jovem Pan, né? Mas assim, vamos ter. São tantos assuntos, né, Léo? Eu tinha até aqui marcado aqui na minha coisa aqui do programa Mundo da Bola, né? No programa Mundo da Bola. Mas, enfim, é difícil. São tantos assuntos que a gente, enfim, é difícil abordar. Falamos em outros paralelos. Mas eu lembrei agora também. Mas, então, Isabel e Léo, um beijão para vocês e para toda a família. Tchau! Beijão para todos. Beijo para todos. Tchau, beijão.